O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio ter a Jesus sua mãe, seus irmãos, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. Ele foi comunicado: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam ver-te. Mas ele respondeu, dizendo: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, bem-aventurada a Virgem Maria do cenáculo que nos ensina a rezar. Maria estava no cenáculo com os discípulos de Jesus. Ela estava aí por causa dos desígnios divinos. Durante a vida pública de seu filho, de acordo com os relatos bíblicos, ela ficou mais no recolhimento, no silêncio, e guardava tudo em seu coração, meditando a palavra de Deus em oração permanente, na obediência a Deus. Tudo isso aconteceu em Nazaré, onde Maria morava. Mas, a partir da ressurreição e da ascensão de seu filho Jesus, ela se une aos discípulos do Senhor e se põe em profunda oração e adoração ao Pai, junto aos apóstolos, que a princípio estavam muito tristes. Por isso o cenáculo estava de portas fechadas e os discípulos com medo dos judeus. Qual foi o papel de Maria de Nazaré diante dessas circunstâncias? Ela se colocou ao lado dos discípulos, animando-os, alegrando-os e testemunhando toda a verdade a respeito de seu filho, pois ela conhecia em profundidade qual era a vontade de Deus a respeito de Jesus. Agora Maria está ao lado dos apóstolos para despertar sua fé, incendiar seus corações de amor divino, abrasar a vida dos apóstolos sobre a verdade daquele acontecimento da vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos conversar sobre um pequeno itinerário mariano, já que nós vamos partir para um grande itinerário, onde Nossa Senhora vai conosco e vai nos acompanhar. Tal como na origem da igreja é descrita nos Atos dos Apóstolos. Lucas, no início deste escrito, a vida da primeira comunidade cristã, depois de ter recordado singularmente os nomes dos apóstolos, todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, na comunhão fraterna, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Neste quadro sobressai a pessoa de Maria de Nazaré, a única que é recordada com o próprio nome, além dos apóstolos. Ela representa um rosto da igreja, diverso e complementar. A frase de Lucas, com efeito, refere à presença no cenáculo de algumas mulheres, manifestando assim a importância do contributo feminino para a vida da igreja desde os primórdios. Esta presença é colocada em estreita relação com a perseverança da comunidade na oração e na concórdia. Estes traços exprimem perfeitamente dois aspectos fundamentais da contribuição específica das mulheres para a vida da igreja.
Mais propensos à atividade externa, os homens têm necessidade da ajuda das mulheres para serem levados às relações pessoais e para progredirem rumo à união dos corações. Bendita és tu entre as mulheres. Maria exerce de modo eminente esta missão feminina na igreja. Quem melhor do que Maria favorece em todos os crentes a perseverança na oração? Quem promove melhor do que a Virgem Santíssima a concórdia e o amor fraterno? Reconhecendo a missão pastoral confiada por Jesus aos 11, as mulheres do cenáculo, com Maria como figura principal, unem-se à oração deles e testemunham ao mesmo tempo a presença na igreja de pessoas que embora não tenham recebido essa missão, são igualmente membros da comunidade reunida na fé em Cristo. A presença de Maria na comunidade, que espera em oração a efusão do Espírito, evoca a parte que ela teve na encarnação do Filho de Deus por obra do Espírito Santo. O papel da Virgem naquela fase inicial e a função que ela exerce agora, na manifestação da igreja no Pentecostes, estão intimamente ligados. A presença de Maria nos primeiros momentos da vida da igreja é posta em evidência pelo confronto com a participação bastante discreta que ela teve durante a vida pública de Jesus. Quando o Filho inicia a sua missão, Maria permanece em Nazaré, ainda que essa separação não exclua contatos significativos, como em Canaã da Galileia, e sobretudo não a impeça de participar no sacrifício do Calvário. Na primeira comunidade, ao contrário, o papel de Maria assume relevância notável. Depois da ascensão e à espera do Pentecostes, a mãe de Jesus está presente pessoalmente nos primeiros passos da obra iniciada pelo Filho. Os Atos dos Apóstolos ressaltam que Maria se encontrava no cenáculo com os irmãos de Jesus, isto é, com os seus parentes, como sempre tem interpretado a tradição eclesial. Não se trata tanto de uma reunião de família quanto do fato que, sob a guia de Maria, a família natural de Jesus veio a fazer parte da família espiritual do Cristo. Aquele que fizer a vontade de Deus, disse Jesus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na mesma circunstância, Lucas qualifica explicitamente Maria como a mãe de Jesus, como que a querer sugerir que algo da presença do Filho que subiu ao céu permaneça na presença da mãe. Ela recorda aos discípulos o rosto de Jesus e é, com a sua presença no meio da comunidade, o sinal da fidelidade da igreja a Cristo Senhor. O título de mãe, neste contexto, anuncia a atitude de proximidade solícita. Com a Virgem seguirá a vida da igreja. Maria abrir-lhe-á o seu coração para manifestar as maravilhas operadas nela por Deus onipotente e misericordioso, como ela proclama no Magnificat. Desde o início, Maria exerce o papel de mãe da igreja. A sua ação favorece o entendimento entre os apóstolos, que Lucas apresenta unidos e muito distantes das disputas que por vezes tinham surgido entre eles. E Maria exerce, por fim, a sua maternidade para com a comunidade dos crentes, não só orando a fim de obter para a igreja os dons do Espírito Santo, necessários para a sua formação e o seu futuro, mas educando, além disso, os discípulos do Senhor para a constante comunhão com Deus. Ela torna-se, deste modo, educadora do povo cristão para a oração, para o encontro com Deus, elemento central e indispensável para que a obra dos pastores dos fiéis tenha sempre no Senhor o seu início e a sua motivação profunda. Irmãos e irmãs, com o lema "Ensina teu povo a rezar", seguimos os passos da Virgem de Nazaré, mestra da fé e da oração, nessa abertura da Romaria Rodoviária, a primeira Romaria. O cenáculo hoje é aqui na Basílica Santuário. Assim como a mãe de Jesus se recolheu em oração e adoração ao Senhor junto aos discípulos no cenáculo em Jerusalém, ela agora está aqui conosco para animar e abrasar nossos corações de fé,
amor e desejo de anunciar Jesus. Hoje a Mãe de Deus está aqui na Basílica Santuário para animar os apóstolos de hoje, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, o povo fiel, os missionários e missionárias, para partirmos em romaria. Hoje Maria de Nazaré está dizendo para nós: vamos, gente, levem a mensagem de meu filho a todos os cidadãos. Vamos, embarquemos nesses carros, nesses ônibus, saiamos de nossas casas e vamos ao encontro de todas as pessoas para levar o amor de Deus. Nossa Senhora está nos dizendo: leve minha imagem radiosa de amor divino, a fim de que todos contemplem minha figura materna, tão linda com esse novo manto, tão meiga, tão terna, afetuosa e tão plena de graça do Deus vivo. Leve-me adiante de todas as multidões. Vão sem medo, porque o Senhor está conosco e Ele vai abrir nossos caminhos, a fim de que o Filho Jesus, o Cristo, seja sempre mais conhecido, seguido e amado. Assim seja.